O Internacional anuncia a revitalização do Gigantinho e, a partir disso, muitas questões envolvendo a volta do futsal. Será que é possível? Qual é o grande objetivo do Internacional ao reformar o grande ginásio que já foi palco de shows, espetáculos e uma série de coisas muito boas para Porto Alegre? Outra, nas redes sociais, uma camisa suposta para 2025 chama a atenção e causa rebuliço, muito bonita, só que eu tenho alguns bastidores a respeito dela. E ainda, o Internacional com 40 milhões nos cofres a partir do Campeonato Brasileiro. E mais, os reforços na Itália. Vai Vitão, vem Juan Jesus. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio e também no CT Parque Gigante. O Inter que treinou hoje em busca, de fazer o seu melhor time agora para enfrentar o Fluminense de Mano Menezes, que vem a Porto Alegre nessa sexta-feira no Beira-Rio, 19 horas o jogo lá, a gente vai estar em volta, A gente vai estar no entorno do Beira-Rio, vai fazer todo aquele pré-jogo no Vozes do Gigante, então tu sabe, a partir das 5 horas da tarde já estamos por lá. Assim como a KTO também já tem as melhores odds para tu botar um dinheirinho no bolso. Faz o seguinte, entra em kto.com, te cadastra lá e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, claro, te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Vai, brinca com responsabilidade, viu? Porque é um site para maiores de 18 anos. Gente, olha só, essa camiseta aqui, ela causou um rebuliço nas redes hoje à tarde, como uma suposta nova camisa do Internacional para 2025. A Natália, pelo menos a minha noiva, ela disse que o seguinte, ela compraria uma 5 e ela realmente tá muito bonita, tá? O que se sabe? Essa camisa, ela não é a de 2025. Mas tem algumas coisas parecidas para o projeto agora do próximo ano. O que acontece? O Inter vai renovar com a Adidas, o Inter vai ter uma linha de camisas manga longa, uma linha de camisas normal, manga curta, e com o símbolo do clube retrô, remetendo a 1975 ao primeiro título brasileiro do Colorado. Então, algumas novidades para 2025 mexem com a história do clube. E aí, claro, também outros produtos que a Adidas venha a fazer. O Internacional está muito próximo de anunciar essa continuidade da parceria, Seria a segunda renovação, no caso, o Inter assina, renova e agora renovaria mais uma vez, com valores acrescidos, e aí eu vou trazer todos esses bastidores para vocês aqui. Mas essa camisa, então, que acabou de aparecer, não é a camisa de 2025, beleza? Só que muita gente diz que tem alguns nuances, mas, claro, fica a gente ainda buscando informações para trazer para vocês aqui. O Inter está muito próximo de ganhar algo na casa dos 40 milhões de reais por conta do Brasileirão. O Inter, se ficar na quinta colocação, que é onde está hoje, a partir da vitória do Flamengo diante do Cruzeiro, agora na noite da última quinta-feira, o Inter bate 39 milhões de reais como premiação. Premiação pelo local, o lugar do Campeonato Brasileiro. Se o Inter ficar em quarto, vai a 41 milhões. Então o Inter está ali na casa dos 39, 41 milhões para arrecadar a partir aí do Campeonato Brasileiro. Sem contar depois, questões de patrocínios e outros dividendos que vêm para dentro dos cofres do Internacional, principalmente no final do ano. O último quadrimestre é sempre o momento que o Inter mais ganha. Pela televisão, pela questão da premiação no Campeonato Brasileiro, pelos patrocinadores. O pior momento é o primeiro quadrimestre. Esse é o pior momento da temporada, quando o Inter ganha basicamente só o dinheiro dos sócios, alguma coisinha muito pequena dos patrocinadores e também do Campeonato Gaúcho. Cara, vamos falar do Gigantinho também, tá? Porque hoje, pela parte da manhã, tem algumas imagens que eu tô colocando para ti aí, que principalmente rodaram na internet, da apresentação que foi feita, pelo Vitor Grumberg, presidente Alessandro Barcelos, representante da RBS e também do Grupo Tornac, que vão ser os dois patrocinadores da reforma do
Gigantinho. E o Inter busca, com essa renovação, com essa reformulação, né, do caso do Gigantinho, trazer novas receitas para o clube em shows, em espetáculos, em teatro, em dança, em jogos que possa vir a receber, como já aconteceu várias vezes, a seleção brasileira de vôlei, o futsal, eventos como um todo, o UFC e tal. O Inter já teve também a referência em shows no Brasil, né, pela acústica do Gigantinho, por aquilo, claro, né, que no início, lá anos 80, anos 90, basicamente tinha ali um lugar para 15 mil pessoas e que era sempre muito bem visto aqui dentro de Porto Alegre. Não havia o hábito de fazer shows em estádios, né, grandes estádios. E aí as pessoas que queriam fazer show, pô, teve Ramones, Oasis, teve Lulu Santos, teve Van Halen, meu Deus, tanta coisa. Tem um monte. Legião Urbana eu fui, inclusive. Se não me engano, 94, isso 93, 94. Enfim, a ideia é captar novos recursos. Só para vocês terem uma ideia, tá? Com o Disney On Ice, que rola todo ano, basicamente, ali no início do ano, no Gigantinho, o Inter fatura em torno de 600 a 700 mil reais. A ideia é fazer um evento no mínimo por ano, por mês. Tá? Então vamos pegar 12, pega ali 600, 700 milhões, tu vai ter na casa tranquilamente dos 8,5, entre 7 e 8,5 de reais. Isso são milhões, tá? Então tu imagina, se a gente faz 2, 3 por mês, ou vai ter um mês que vai ter mais que os outros, e assim vai, né? Sai aquele anfiteatro Beira-Rio, e até não prejudica, né, gramado, não prejudica até mesmo os funcionários. Quando tem show no Beira-Rio, não tem, por exemplo, os funcionários não trabalham. Tá? Em algumas áreas do estádio, ali, principalmente porque eles são cedidos. Essas áreas são cedidas às produções dos shows. Então sai o Beira-Rio, o anfiteatro que foi criado ali, né, na curva. Se eu não me engano, é a curva do lado do centro de eventos. Tá? E aí fica, então, o Gigantinho reformado com referência para Porto Alegre e para o Brasil. Muito se fala da volta do futsal do Internacional e neste momento não é a tendência. O Inter não quer gastar ou despender valores para utilizar o Gigantinho. Pelo contrário, trazer dinheiro, buscar dinheiro, né? Em cima, como eu falei, dos espetáculos, da dança e tal, de outros jogos e eventos que possam ter possibilidade. Mas não é a ideia ter um time de futsal, nem de vôlei, nem de basquete, nada com outros esportes nesse sentido. E, cara, agora eu quero falar com você sobre Vitão e Juan Jesus, porque muito está se falando que o Internacional está com uma comitiva na Europa para, né, ver Bernabéu, ver outros reforços, e um deles seria o Juan Jesus, que tem contrato agora até o meio do ano, e aí estaria livre no mercado ou poderia assinar um pré-contrato já em janeiro. E o Inter vai até a Itália para trabalhar esta questão, assim como o Inter está na Itália para trabalhar a venda do Vitão. Só que o Inter não gostou da primeira oferta do Napoli e está lá tentando negociar. Por quê? Porque o Napoli foi e ofereceu 7 milhões de euros. E a ideia do Internacional é ter no mínimo 10 milhões de euros, que foi o mesmo valor que o Real Betis ofereceu agora no meio do ano e o Inter acabou não fazendo por conta do fair play financeiro do clube espanhol. Então, assim, uma pessoa até me disse o seguinte, cara, mas dá para pegar daqui a pouco 7 por uma porcentagem, a gente fica com alguma outra porcentagem do jeito econômico e ganha lá na frente. Por exemplo, como o Johnny, que o Johnny agora vai ser, de repente, vendido nessa janela e o Inter vai abocanhar também alguns valores. Então, isso aqui é interessante. O próprio Bruno Fux, que o Inter também tem uma parte, né, que vai ser comprado em definitivo pelo Galo, que o Inter também vai ganhar um dinheiro. Então, tem ali um zoom de que o Inter poderia, de repente, até se aumentar um pouquinho, não precisa ser nos 10. Bota um 8 daqui a pouco, 8,5 e fica com uma porcentagem de venda futuro, o Inter se agradaria. E por isso que o Inter está indo atrás de zagueiros, de linha defensiva como um todo, porque precisa, primeiro, vender, já pensando no ano que vem. Falei sobre isso na parte da manhã, que o Inter tira jogadores da folha atual, possivelmente vai vender algum que hoje é destaque,
E são três, quatro, se a gente botar o Gabriel Carvalho, mas são três destaques, né? O Vitão, o Bruno Gomes e o Wesley. E aí, a partir daí, a gente então teria caixa e também uma redução na folha para investir em jogadores que viessem pelo contrato de empréstimo ou, de repente, que estão livres no mercado e a partir das vendas ou a partir da venda, né, pode ser só uma, não precisa ser os três, seria a possibilidade de montar um time mais forte para o ano que vem, o ano de Libertadores, né, um ano em que o Internacional está na iminência de estar na fase de grupos, principalmente, a partir do Flamengo na Copa do Brasil, Botafogo na Copa Libertadores e tudo mais que a gente já falou aqui, vários outros conteúdos. O que tu acha? Uma boa, Juan Jesus? Venderia o Vitão para pegar outros jogadores? Porque eu tenho o seguinte, né? Tem também daqui a pouco um Bruno Gomes sendo vendido, ou daqui a pouco um Wesley sendo vendido para segurar o Vitão. Como é que tu trabalharia essas questões aí envolvendo finanças e o vestiário? Não vale só dizer que compraria o Bernabé não, tá? Bota aí nos comentários, cara. Vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.